Oi, eu sou Giovanni, sou ortopedista e editor do portal Afia. E hoje nós vamos conversar aqui sobre uma patologia muito frequente da mão, que é o dedo engatilho. O dedo engatilho é uma das principais causas de dor na mão e incapacidade, né? E essa condição ela pode causar uma captura dolorosa ou até estalido do tendão flexor à medida que a gente faz o movimento de flexo-extensão do dedo. Geralmente ela ocorre devido ao estreitamento de uma polia, né, que é a polia A1, sobre a cabeça dos metacarpos, por pressões elevadas nessa região ao longo da vida. E aí, também na patologia, a gente vai observar nessa polia 1 uma hipertrofia grosseira dessa estrutura, né, que é geralmente a causa da doença. Dessa maneira, a gente vai ter um impedimento mecânico para a movimentação do tendão flexor. Então, para a gente começar a falar da epidemiologia, a forma primária é a forma mais comum, acomete mais mulheres de meia idade, e aí na ordem de acometimento dos dedos, a gente tem primeiro o polegar, seguido pelo dedo anular, médio, mínimo e por último o indicador. A forma secundária é associada a diabetes mellitus, doença renal crônica ou doenças reumatológicas e tem pior prognóstico. Então assim, se a gente for considerar pacientes adultos em geral, a prevalência na população é alta, de cerca de 2,2%. Mas se a gente for considerar pacientes diabéticos insulino-dependentes, sobe bastante e vai para mais de 10% desse tipo de população. Na anatomia, né, é importante, muito importante a gente conhecer a anatomia para falar dessa doença. Então, o que a gente vai ter? Né? No dedo, a gente vai ter, a partir da cabeça dos metacarpos, a primeira polia, que é uma polia anular, que a gente chama de polia A1, que é a polia doente nessa doença, nessa patologia, né? E aí a gente vai ter em direção à ponta do dedo mais 3 polias anulares. Então, no total, 4 polias anulares e entre elas a gente tem 3 polias cruciformes. Essas polias, elas formam um túnel, que a gente chama de túnel osteofibroso, que é onde passam os tendões flexores, tanto o superficial, que faz a flexão da articulação interfalangiana proximal, quanto o profundo, que faz a flexão da interfalangiana distal. Então é importante para a gente saber que a doença acontece no início desse túnel, que é na polia 1, ela fica mais hipertrofiada e ela impede o deslizamento normal desses tendões. O diagnóstico, ele geralmente é clínico, então esse paciente acaba chegando para a gente já, na grande maioria das vezes, com o dedo preso, nessa posição aqui que a gente chama de dedo engatilho, tá? Alguns pacientes se apresentam antes disso com uma dor na região da cabeça dos metacarpos. Então assim, o diagnóstico depende muito da conversa com o paciente, a anamnese, o exame físico. O ultrassom e a ressonância são 2 exames que podem ajudar. E aí o que a gente vai ver nesses exames? Então, o principal, o espessamento da polia 1, e a gente pode ter associado na bainha do tendão, do dedo acometido, uma tenossinovite, que é um acúmulo de líquido ali ao redor da bainha. A classificação mais importante para essa doença é a classificação de Green. Ela é dividida de 1 a 4. No grau 1, é aquilo que a gente conversou, que um paciente ainda não tem o dedo em gatilho, ele tem o que a gente chama de pré-gatilho. Então esse paciente vai se apresentar com uma dor na palpação da cabeça do metacarpo, na parte palmar, na parte volar. No grau 2, a gente vai ter uma contratura, né? Na verdade vai ter o dedo em gatilho, então o dedo fica preso, mas o próprio paciente ativamente consegue esticar o dedo. Ele sente um ressalto, ele sente um roçar do dedo, mas ele consegue esticar, estender o dedo. O grau 3, ele é dividido em 2, né? No primeiro, o paciente tem o dedo em gatilho e só consegue esticar o dedo usando a outra mão, né? Esse seria o 3A. E no 3B, ele não consegue fazer a flexão completa do dedo. Tá? E no último grau 4, o paciente fica com o dedo travado e nem com a outra mão ele consegue esticar. Então são casos mais avançados, casos mais graves. O tratamento então vai depender desse grau, né, da gravidade da doença, mas geralmente a fisioterapia é o tratamento inicial para a maioria dos pacientes. Então assim, ela é indicada em casos leves e pouco sintomáticos, então o paciente pode fazer e tem uma chance de melhora com esse tratamento conservador. Quando a fisioterapia não adianta ou o paciente tem muita dor ou já é um grau um pouquinho mais avançado, a gente tem a opção de infiltração com corticoide e anestésico, né? Então a gente geralmente usa um corticoide de depósito, uma betametasona geralmente, pode ser feito triancinolona também, junto com lidocaína. E aí a gente pode tentar até 2 vezes. Geralmente a gente faz a infiltração em cima da polia, né, que é a polia doente. A gente entra lá naquela bainha e injeta o anestésico com o corticoide. Geralmente o paciente tem melhora em torno de 3, 4 semanas.
Alguns pacientes melhoram de vez, né, e ficam um bom tempo sem ter nada relacionado à doença, e outros pacientes acabam não melhorando. Aí a gente pode tentar uma segunda vez ou partir para a forma mais invasiva de tratamento, que é a cirurgia, mas que resolve o problema em 100% dos casos. A cirurgia, geralmente, ela é feita uma liberação aberta, então em cima da polia é feita uma incisão, né? Essa incisão ela pode ser transversa, né, horizontal, né, ou ela pode ser também em formato de delta. Isso varia um pouco de cirurgião a cirurgião, mas duas com a mesma eficácia, né? Então é feito em cima da polia, o acesso, a incisão, e a cirurgia nada mais é do que cortar essa polia. Então a gente corta a polia 1, continua com todas as outras polias, então isso não interfere na estabilidade dos tendões ali e o paciente fica livre de vez do dedo engatilho. A chance de recidiva é quase zero, é muito difícil você ter um paciente que depois da cirurgia retorne com os sintomas, a não ser que tenha sido mal realizada a cirurgia. Existe uma técnica percutânea também que é pouco utilizada para o tratamento do dedo engatilho, principalmente nos dedos, no polegar e no indicador, tem uma chance maior de lesão iatrogênica do feixe vascular nervoso. O pós-operatório desses pacientes, geralmente, então, esses pacientes vão sair com um curativo acolchoado, os pontos são retirados em 10 a 14 dias, e aí o que mais incomoda o paciente, geralmente, é a sensibilidade na área da cicatriz, que pode persistir ainda por algumas semanas. Entre 4 e 6 semanas, o paciente está liberado para fazer qualquer tipo de atividade. Para concluir, o que a gente tem é que o dedo engatilho é uma doença muito frequente na população, então a gente atentar sempre para síndrome metabólica e diabetes mellitus, em que esses pacientes têm uma maior frequência e têm um pior prognóstico, né? Geralmente tendem a ser tratados mais cirurgicamente. O diagnóstico é clínico e complementado pela ultrassom ou ressonância magnética, e sempre existe a possibilidade de tratamento conservador inicialmente. Obrigado pela atenção de todos, espero que tenham gostado, e não deixe de conferir também os outros episódios no Portal AF.